Nem toda história termina na última página. Eu sou o Ellen, do Fragmentos de Leitura, e hoje a gente vai fazer um tour pela minha estante. A gente vai começar pelos livros lidos. Começando pela minha primeira prateleira, a gente começa por esse volume aqui, que é o volume 1 do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Eu tenho o box da HarperCollins, só que como eu não li todos e esse vídeo é sobre os livros, então, primeiro volume de O Senhor dos Anéis. O primeiro livro do Tolkien que eu li foi esse daqui, que é o Hobbit. Então eu tenho esse na versão da HarperCollins também, todo desenhado, com os mapas e o pôster, inclusive, que vem junto com essa edição. Tem esse livro aqui também, da Agatha Christie, que é A Morte no Nilo, também da HarperCollins. Tem um boxinho com 3 livros, aí eu só li o primeiro. Tem o volume 1 e o volume 2 de Duna. Esses dois eu já li, inclusive muito bom, recomendo a leitura. E eu preciso tomar vergonha na cara de ler o terceiro volume. Eu tenho o box da Aleph, dos 3 primeiros volumes, então eu li esses 2 aqui. E uma coisa muito legal dessas edições é que o nome, se você colocar o livro assim ou assim, você tem o título para ler dos 2 lados. Isso é muito legal. De Duna, eu também tenho essa graphic novel aqui. É tipo uma revista da história do livro 1, só que em quadrinhos. As ilustrações são muito bem feitas, muito boas, e esse volume aqui é muito fiel ao livro. Eu gostei bastante. E depois, da HarperCollins também, eu tenho esses 2 volumes. Eu tenho o box, na verdade, mas eu li esses 2 volumes de Sherlock Holmes. E o volume 1 tem Um Estudo em Vermelho, O Sinal dos Quatro e as Aventuras de Sherlock Holmes. E esse segundo aqui, Memórias de Sherlock Holmes e O Cão dos Baskerville. Então são esses 2. Minha primeira saga daqui vai ser essa que eu vou mostrar, do Harry Potter. Então eu tenho nessa edição aqui, que forma o castelo quando você coloca todos os livros dentro do box. É muito legal. Aí o box ele é assim. Eu gosto muito dele. Tem aqui embaixo a capa dos livros e aqui em cima o nome da série. Ele é branco por dentro e a gente tem essas capas aqui, e atrás ele também tem ilustrações com alguma frase, alguma citação de dentro do livro. Eu gosto muito das ilustrações desse box aqui, mas uma coisa que eu não gosto é que ele não tem orelha. Então é aquela edição simples mesmo, sem muita coisa. Pedra Filosofal, A Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban, O Cálice de Fogo, A Ordem da Fênix, O Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte. E meu segundo box a ser mostrado também é de Harry Potter, que é esse box aqui na versão capa dura. Eu comprei na época que a Americanas deu um surto e colocou esse box por R$50. Aí eu tive que comprar, que é a edição comemorativa, né? Então aqui em cima a gente tem as capas dos livros. Na lateral do box tem o símbolo das casas. E no fundo tem o Harry, em desenho, bem bonito. Todos os livros têm fitilho, a capa é assim. A gente tem o fitilho marcando aqui dentro, tem o mapa. Então são edições muito legais. E dentro do box é assim. Nessa edição comemorativa que eu tô mostrando e naquela outra que eu mostrei, tem a mesma tradução. Então tudo que tá aqui, a diagramação, tudo é igual nas duas. Só muda a questão da capa mesmo. Esse aqui é capa dura, aquele não. Então a gente tem Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry e o Cálice de Fogo, Harry e a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, e o último, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Então essas são as capas desse box aqui. E finalizando a coleção de Harry Potter, eu tenho esse daqui também, que é da Roku. Ele é capa dura, mas esse daqui da frente é uma jacket. Ele é assim, ele é preto. Na lateral também é assim. Ele é considerado o 8º livro, tem gente que ignora a existência dele. Ele acontece 19 anos depois do final de Harry Potter. Mas foi um livro que eu li e gostei bastante até da história, gostei de como a autora meio que fechou todo o ciclo de Harry Potter. Indo agora para minha segunda prateleira, a gente começa com outra saga, que é de Jogos Vorazes, eu gosto muito. São edições da Roku, essas aqui. Então a gente tem Jogos Vorazes volume 1, Em Chamas, volume 2. Inclusive esse daqui foi onde eu peguei o maior spoiler da minha vida e nunca mais eu olhei as últimas páginas dos livros. Que quem leu sabe qual é a última frase desse livro. Foi o maior spoiler que eu peguei. O volume 3, A Esperança. O volume 4, que veio antes daqueles ali, né, no caso. Veio depois e antes. Na história acontece uns 75 anos antes.
mais ou menos. É do primeiro Jogos Vorazes que teve. Então, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E o último lançamento, Amanhecer na Colheita, que vai ter filme esse ano, inclusive, vai ter vídeo aqui no canal sobre isso, sobre essa história, e fazendo uma comparação quando o filme sair. Agora, outra saga que eu tenho e eu gosto muito, foi a saga que me apresentou mesmo o mundo da leitura, é A Seleção. Pode ver que tá tudo marcado, eu já li umas 3 vezes esse daqui. O primeiro, o segundo e o terceiro, na verdade, eu li 3 vezes. A gente tem A Seleção. Essas edições, inclusive, elas vêm com marca-página, todas. A Elite, volume 2, todo marcadinho também, e com marca-página. A Escolha. Felizes para Sempre. Aí esse daqui eu tenho naquela edição pocket mesmo, econômica, da folha branca, inclusive, que eu comprei na revista da Avon da minha mãe. Mas tem contos muito legais aqui, tem as ilustrações também. As ilustrações são bem legais. Então, esse daqui vale muito a pena. E tem também essas 2 bombas aqui que nem deveriam existir. Mas, enfim, a gente tem o 4º livro que é da Evelyn, A Herdeira. E a gente tem o último livro que é A Coroa. Seguindo nas sagas, como vocês viram aqui no canal, eu tenho o box de Percy Jackson nessa edição aqui. Então tem O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. Todos têm o desenho e atrás é a profecia do livro, então fica fácil de consultar. Eu ainda tenho esse livro extra aqui, que é da primeira saga, que tem as capas antigas. Então tem uns contos extras, alguns joguinhos para serem resolvidos. É bem legal esse daqui. Tem esse daqui também, Semideuses e Monstros, que eu li. Não acho que vale tanto a pena. São pessoas analisando mesmo a história do livro, comentando um pouco sobre o universo que o Rick Riordan criou. Então, não acho que vale tanto a pena, não. Mas também li. Depois que termina a primeira saga de Percy Jackson, a gente tem a continuação com Heróis do Olimpo. Então, eu tenho esse daqui, O Herói Perdido, que mantém aquilo da profecia, tá escrito atrás. Eu gosto muito. Não desse livro especificamente, mas gosto muito dessa saga. O Filho de Netuno, que é o 2. A Marca de Atena. O título, inclusive, até sumiu, porque foi a primeira edição que eu comprei. Comprei até no supermercado ele. Foi bem inusitado eu ter encontrado ele lá. A Casa de Hades, que é o meu favorito dessa série aqui. Perfeito, assim. E O Sangue do Olimpo, que encerra mais uma série do Rick Riordan. Também tenho a saga da Crônica dos Kane, que começa pela Pirâmide Vermelha, que ele já mistura mitologia egípcia. Eu gostei bastante da história. Então tem a Pirâmide Vermelha, o Trono de Fogo, que é o volume 2, e a Sombra da Serpente, que é o volume 3. Então aqui ele faz uma trilogia. Me conta aqui, vocês também caíram no esquema de pirâmide do Rick Riordan? Porque eu comecei a ler a primeira série do Percy Jackson e esse cara simplesmente não para de lançar livros. Então, assim, outra saga que eu tenho é da Anne. Eu gosto muito. Tem gente que não gosta, mas eu gosto muito da série. Chorei muito lendo esse primeiro livro, que é Anne de Green Gables. Quem leu sabe por quê. O segundo volume, Anne de Avonlea. Eu não gosto tanto quanto o primeiro, mas eu ainda gosto bastante desse. Anne da Ilha, que é a continuação. Eu gosto bastante também. O 4º livro é esse daqui, Anne de Wind Poplars. Da saga principal é o que eu menos gosto, tem uma questão de troca de cartas, e aí eu não gosto muito desse estilo de escrita. Anne e a Casa dos Sonhos, que é o 5º livro. Esse eu gosto muito, muito, muito. Tá, pra mim, no mesmo patamar do primeiro. Toda a trama, toda a história desenvolvida aqui é muito boa. E por último, Anne de Ingleside. Ingleside, não sei muito bem como é que fala, gente. No volume 3 eu também tenho essa edição aqui, que tava barata na época e eu comprei. É uma edição bem bonita. Eu gosto bastante dela. Da Martin Claret nunca erra. Essa edição, inclusive, veio com um caderninho também e com um pôster. Eu tenho também a trilogia do Vendedor de Sonhos. É considerado um livro de autoajuda, mas eu não considero tanto. Eu gosto muito da história. É um dos poucos de autoajuda que eu tenho. E eu pretendo reler eles. Então, tem o primeiro, que é O Chamado. O segundo, A Revolução dos Anônimos. E o terceiro, O Semeador de Ideias. Dos 3, o meu favorito é o segundo. Esse livro eu passei ele inteiro rindo e eu terminei ele chorando. Eu achei muito boa a história é genial. Então vale muito a pena. E para fechar a segunda prateleira, eu tenho os livros do meu autor favorito, que é o Dan Brown. Então desde o primeiro que ele escreveu, que foi Fortaleza Digital, esse daqui de 1998, eu acho. Então na edição da Sextante. O único livro, inclusive, que o Dan Brown não me tapeou foi esse. Eu achei o plot um pouco mais previsível.
Até porque foi o primeiro livro que ele escreveu, e também porque eu li ele depois de já ter lido todos os outros, então eu tinha sido muito tapeada para ser tapeada nesse também. Ponto de Impacto, o primeiro livro dele que eu li, o segundo que ele lançou, se eu não me engano. Eu gosto muito dessa história. Toda vez que alguém pede uma recomendação, vou começar a ler Dan Brown, eu falo desse livro aqui. Apesar de não ter o Robert Langdon, que é o personagem principal da série, a trama é muito legal, a premissa é muito legal, então eu pretendo fazer vídeos sobre os livros do Dan Brown aqui no canal especificamente, então fiquem ligadinhos. Depois vem Anjos e Demônios, que é o primeiro livro que Robert Langdon de fato aparece. Todo mundo lembra, quando pensa em Dan Brown, lembra só do Código da Vinci, mas ele acabou escrevendo vários outros, e esses 3 vieram primeiro, inclusive, do que o Código da Vinci. E aí o quarto livro que ele publicou foi, de fato, o Código da Vinci, que foi o que deu um boom, assim, na carreira dele. Foi mais ou menos na época que eu nasci que ele publicou esse. E esse foi o terceiro livro dele que eu peguei para ler. O segundo livro do Dan Brown que eu li foi esse daqui, O Símbolo Perdido. Eu gosto muito desse. Inclusive, eu acabo gostando mais desse do que do Código da Vinci. Eu acho que o meu top 1 é Ponto de Impacto por causa desse apego que eu tenho com o primeiro livro que eu li, mas o segundo com certeza é esse. Eu amo a capa dele, que tem alguns símbolos que brilham, assim. Eu acho que eles mudaram a capa e tal, mas essa daqui, pra mim, é a minha favorita. Depois vem Inferno. Infelizmente, eu tenho esse livro com a capa do filme. Não gostaria, mas foi a que eu encontrei na época vendendo. Por último, tem Origem, que foi o penúltimo livro que ele lançou, que tem uma vibe mais envolvida com tecnologia, eu gostei bastante. E o último livro do Dan Brown, eu também já li, só que eu ainda não comprei a edição. Quero muito comprar, que é O Segredo Final. Possivelmente, mais pra frente, vai ter esse livro dele também aqui na minha estante. Seguindo, eu tenho esses livros aqui da trilogia Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Então tem o primeiro volume. Depois de Você, que é o volume 2. E Ainda Sou Eu, que é o volume 3. Muita gente não sabe que esse livro existe, mas ele é muito bom. Inclusive é melhor do que o volume 2. Eu tenho esse livro também, que foi um surto coletivo. Eu nem sei por que eu tenho ele. Não se apega não, da Isabela Freitas. Eu não faço ideia de quem seja. Tem esses livros também da saga de Maze Runner. Esse é o volume 1, Correr ou Morrer. Eu gostei até certo ponto. Metade do livro eu achei parado, depois metade conseguiu andar bem. Diferente do segundo, Prova de Fogo, que eu gostei bem mais, porque já teve um ritmo muito melhor. E o terceiro, A Cura Mortal. Tenho também esses 2 livros, o volume 1 e 2, de Diário de um Banana, que eu tenho certeza que em algum momento da vida alguém já ouviu falar ou alguém já leu. E ele é todo cheio de desenhos assim. Então eu li ele bem no início, quando eu tinha começado a ler. Extraordinário, eu gosto muito desse livro, gosto muito do filme, inclusive achei que o filme foi muito bem adaptado, vale muito a pena. A época que todo mundo teve como leitor, que foi ler algum livro do John Green, então eu tenho aqui Cidade de Papel e Quem é Você, Alaska, eu li os 2. Eu li também A Culpa das Estrelas, mas foi um livro que eu emprestei e nunca mais voltou. E eu tenho também esse, A Gente Ama, A Gente Sonha, que é um livro um pouco desconhecido, a autora é brasileira. Eu falei um pouquinho sobre ele num vídeo que eu postei aqui curtinho no YouTube, mas eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente especificamente sobre ele. Agora um hype mais recente, eu tenho esses livros aqui da Colleen Hoover. Eu também tive minha época de ler Colleen Hoover, hoje nem leio tanto assim. O primeiro que eu li dela foi É Assim que Acaba, tem o É Assim que Começa também. Uma Segunda Chance, que é um pouco mais recente dela também. Todas as Suas Imperfeições, um pouco polêmico, o plot odiado por muitos. E Um Caso Perdido, que eu não gostei nada, eu comprei aquela trilogia que tem desse daqui, e eu só li o primeiro, achei horrível, e aí nunca mais continuei. Alguns outros livros hypados que eu também tenho, e que eu gostei até, esse daqui, né, A Biblioteca da Meia-Noite, aquela edição que brilha no escuro, muito legal. Imperfeitos, eu não tenho muitos romances na minha estante, mas foi um romance que eu gostei de ler, achei divertido, achei rápido, achei bem engraçado. Eu só tiraria o prólogo dele, mas de resto eu gostei bastante. E essa edição, a folha dele é um pouco mais durinha. Eu gostei bastante da edição. A Paciente Silenciosa, que muita gente fala desse livro por causa do plot. Tem gente que fala que adivinhou nas primeiras páginas o que seria. Eu fiquei, assim, em total estado de choque quando eu descobri qual que era o plot twist. Então, pra mim, valeu muito a pena. Eu gostei muito, favoritei esse livro, inclusive. E eu gostei bastante. E Tudo é Rio, da Carla Madeira. Foi um livro que do nada ficou famoso, eu resolvi ler. Não gostei tanto assim, achei que ela romantizou questões muito problemáticas, então eu não recomendo a leitura. Mas assim, se você quiser ler pra criticar, só que eu não gostei não. Eu tenho esse daqui também, que faz parte de uma série, que é da série Hush Hush, mas eu só tenho esse volume. Foi o único que eu encontrei pra comprar.
Eu não gosto muito da série, mas na época que eu li até que valeu a experiência. Esse daqui, O Morro dos Ventos Uivantes, provavelmente vocês estão ouvindo muito falar dele agora, porque lançou recentemente o filme. Eu não gostei do livro quando eu li, fiquei assim... Eu não gostei, tem gente que gosta, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, não tem como afirmar 100%. Outro livro da Jojo Moyes que eu tenho é A Garota que Você Deixou para Trás. Eu gosto muito desse livro. Eu demorei um pouco para ler ele, mas a história dele foi muito interessante de acompanhar. Traz uma questão da Segunda Guerra, alguma tensão que você fica assim, esperando o que vai acontecer, e trabalha também com duas famílias em dois tempos diferentes. Eu acho que é muito legal a história que a Jojo Moyes cria e vale muito a pena a leitura. Eu tenho também esse daqui, A Branca de Neve e o Caçador. Eu gostei bastante na época que eu li, faz muito tempo que eu li, não lembro de nada, mas eu lembro que eu gostei bastante. Mais dois livros bem conhecidos, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu fiz ele numa leitura conjunta que eu marquei em cima cada marido, então tem 7 post-its verdes. E aqui do lado marquei um pouco os pontos da história. Foi muito legal ler ele em leitura conjunta para conseguir debater. Eu acho que vale a pena a leitura desse daqui. E Daisy Jones in the Six, que é da mesma autora, a Taylor Jenkins. Esse daqui não foi muito a minha vibe. Eu nem vi a série, inclusive, desse livro, porque eu não gostei muito do livro. Eu acho que vai muito do gosto da pessoa, traz uma temática de rock and roll, uma questão de música, de banda, de adolescência, de turnê. Não é muito o tipo de coisa que eu gosto, então acabou que eu não curti tanto esse livro assim. Tem também esse livro aqui, O Homem de Lata. Ele é bem desconhecido, eu não gostei nada desse livro quando eu li, então eu acabo não recomendando para ninguém. O Pequeno Príncipe, eu tenho certeza que em algum momento da vida vocês já leram ou vão ler esse livro aqui, ele é muito pequenininho, mas a história vale muito a pena. Eu tenho esse livro aqui que é do Dom Casmurro, é uma edição que a gente ganhou do governo na época, e eu li recentemente. Minha opinião sobre ele é basicamente que Capitão não traiu o Bentinho. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Tenho esse livro também aqui, da Fabíola Mello, eu ganhei da minha amiga. Como eu falei, eu não tenho muitos livros de autoajuda, mas esse daqui é um deles. Eu gostei bastante na época que eu li, ele é um livro muito fino, muito rápido de ser lido. A Arte da Guerra também é um livro muito fino, muito fácil de ser lido, relido, tem coisas que dá para você aplicar na sua vida cotidiana, então vale a pena. Esse daqui, Forte, que é um livro de devocionais. Então, se alguém aqui gosta disso, gosta de fazer devocional, de estudar, eu recomendo bastante. Ele é bem legal, tem um versículo, uma reflexão, uma oração e um espaço para anotações. Então, vale muito a pena. Foi um livro que eu não comprei, inclusive, foi um livro que chegou na casa do meu irmão em São Paulo, com o meu nome. Esse livro é uma agenda que eu não pedi. Ninguém se manifestou falando que tinha comprado para mim de presente. Então, assim, surgiu. Eu tenho também esses 2 volumes da série do James Patterson, que é O Clube das Mulheres contra o Crime. Eu ainda estou procurando os 3 primeiros livros para comprar, só acho em sebo, é muito difícil encontrar essas edições, mas é uma história que eu li o 4º e o 9º livro. Eu gostei muito na época que eu li, então ainda estou procurando para comprar, para conseguir ler a história completa. Tenho também o Colecionador, eu li ano passado, é uma leitura que eu fiz recentemente. Essa edição, inclusive, é belíssima, da Dark Side. A Dark Side também nunca erra, né? Convenhamos. É uma história um pouco angustiante, tem 2 pontos de vista sendo narrados aqui, até a metade do livro é um, do resto do livro é outro. Depois tem uma parte 3, voltando para a narração 1. Eu fiquei o tempo todo esperançosa, não sabia exatamente o que ia acontecer. Eu acho que valeu muito a pena a leitura. O Conto da Aia foi uma leitura um pouco pesada que eu fiz. Essa edição também ela é muito bonita, da Rocco, capa dura. Vem com card, com marca-página. Tá todo marcado aqui. Foi uma leitura pesada, uma leitura que faz você refletir bastante. E eu acho que vale muito a pena. Tem série também nesse livro aqui. Eu nunca vi. Por conta dos temas que são abordados aqui, eu acho, não sei se a série é muito explícita nesse sentido, mas fiquei com um pouco de receio de assistir. Mas vale a pena ler. Orgulho e Preconceito, li o livro, e depois que eu li o livro que eu fui ver o filme, achei que o filme ficou muito bem adaptado. É um romance, mas é um romance um pouco demorado. Então, se você prefere aqueles romances mais rápidos, não é um livro que vai te prender. Mas é um clássico, eu gostei muito da história, gostei da escrita. Então, eu recomendo, acho que vale a pena. E essa edição aqui é da Martine Claret, que é muito bonita também. Foram um pouco mais da minha zona de conforto, que são clássicos, né, como eu mostrei. Tem esse daqui também, Meu Pé de Laranja Lima. Eu chorei muito quando eu li. É uma história que eu quero muito ler de novo. Eu gostei muito dessa edição também. Eu achei ela bem bonita.
É da editora Melhoramentos, não é uma editora muito conhecida, mas eles arrasaram nessa edição aqui. Eu sei que também tem um filme sobre essa história, mas eu nunca vi. E eu acho que se eu assistir, eu vou chorar muito também, assim como aconteceu no livro. Matadouro 5 não é um livro muito popular, eu não vejo ninguém falando sobre ele. Essa edição capa dura também, da Intrínseca, traz uma história baseada em fatos reais que se passa na Segunda Guerra Mundial. Tem uma temática bem pesada, assim, mas eu recomendo, vale a pena a leitura também. Flores para Algernon. Esse livro é angustiante de ler. O autor aqui foi genial na forma de escrever dele. Para quem leu, sabe. A narração é em primeira pessoa e a gente acompanha um experimento sendo feito num ser humano. E pela escrita a gente consegue perceber e pegar muita coisa. É muito legal. Fahrenheit 451, entrando na série de distopias que eu amo. Eu lembro que quando eu li, eu fiquei completamente obcecada por esse livro. Vale muito a pena. Admirável Mundo Novo vai da mesma linha de Fahrenheit 451, te faz refletir sobre muita coisa. É um livro que eu quero reler, que eu quero comentar aqui também no canal, trazer essa discussão, trazer isso em pauta. Acho que está muito atual mesmo, apesar da época que ele foi escrito. Muitas distopias são assim, né? Esse livro é uma dessas distopias. Eu, Robô, do Isaac Asimov. Eu acho que ele consegue trazer coisas atuais, coisas complexas, e abordar de uma forma leve, de uma forma muito fácil de ser entendida. Então, esse daqui vale muito a pena. 1984 é um livro que eu gosto muito. É um livro que eu vou fazer um vídeo aqui pro canal, porque o meu inscrito João Carlos, ele pediu aqui nos comentários. Então, eu vou trazer aqui pro canal. Esse livro aqui tá todo marcado, é uma das poucas edições que eu peguei para marcar, inclusive de caneta dentro, porque foi um livro que foi tema de uma das minhas aulas de urbanismo. Então, eu gostei muito de ler na época, porque foi um livro que eu li e discuti ao mesmo tempo. Então, ele me marcou bastante por eu debater as questões que são abordadas aqui. Vale muito a pena. O filme é ruim, gente. Então, se vocês estão julgando esse livro por causa do filme, não façam isso. Leiam o livro. A Revolução dos Bichos é outro livro do George Orwell. Esse daqui eu reli recentemente, marquei aqui algumas coisas. É um livro rápido de ser lido, ele é pequeno, ele é curto, traz muitas reflexões pro dia a dia. Ele é uma história que tem gente que encara como uma história infantil, mas para quem já tem uma certa bagagem, você consegue fazer uns paralelos muito interessantes com a realidade. Então eu tenho esse daqui na edição da Companhia das Letras e esse daqui na edição da Intrínseco, que é capa dura. Aí esse daqui é uma jacket. Ele é assim e a capa dele é assim. A jacket é muito melhor, gente, admitam. Ele veio com cards também e a folha dele é branca. Eu tenho também esse primeiro volume do Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Nessa edição da Leia, capa normal ainda, muito difícil de encontrar hoje em dia. Nessa capa aqui agora vende só em capa dura. O livro mais recente que eu li, A Metamorfose, tem vídeo no canal aqui, inclusive, sobre ele, então não vou falar muito nessa edição aqui, capa dura. Minha última saga da estante, que eu já li, é essa daqui, do Ceifador, da trilogia. Foi uma das últimas sagas que eu li completa, começando pelo Ceifador. Vocês conseguem ver que tem muita coisa marcada. Segundo volume, A Nuvem. E o terceiro volume, O Timbre. Eu gostei muito dessa história. Eu acho que vale muito a pena a leitura. Os plots são muito bons, a premissa é muito boa. E eu super leria de novo. Eu gostaria, inclusive, de esquecer essa história para poder ler de novo. Eu acho que vale muito a pena. E provavelmente também vai ter vídeo dessa trilogia aqui no canal. E para fechar, os últimos 2 livros da minha estante que eu li têm a ver com a minha profissão. O primeiro é 20 edifícios que todo arquiteto deve compreender. Então tem 20 projetos aqui dentro. Foi um livro que eu fui lendo e escrevendo um pouco da minha opinião, marcando algumas coisas, escrevendo o que eu achei de cada projeto. Então é muito legal de voltar e consultar depois. Eu considero um livro didático para mim. E Cidade para Pessoas, que tem mais a ver com urbanismo. Para quem não sabe, eu me formei em arquitetura e urbanismo no final do ano passado. Então esses livros têm muito a ver com o que eu estudei e com o que eu ainda estudo, né, na parte de arquitetura e de urbanismo. Esse daqui, Cidade para Pessoas, ele tem um papel meio de revista. É um livro mais de estudos mesmo. Aqui no canto eu tô deixando a contagem, eu não sei quantos livros foram no total, eu vou saber na hora de editar, vai estar aqui no cantinho para vocês acompanharem também. E o próximo vídeo aqui no canal vai ser um tour pelos meus livros não lidos, aqueles que eu ainda pretendo ler
Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Manda para seus amigos também, compartilhe os vídeos que eu tô fazendo aqui no canal. Comenta também sugestões de próximos vídeos, se algum dos livros que eu mostrei aqui você quer que eu fale aqui no canal, deixa aqui sugestão. E se você for comprar alguma coisa na Amazon ou no Mercado Livre, use o meu link que tá aqui na descrição desse vídeo para ajudar, para apoiar aqui o canal. Até o próximo vídeo.